Estendemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Napoleão Bonaparte é uma figura histórica por demais controvertida. Ainda mais para nós no Ocidente, que temos um comportamento muitas vezes maniqueísta ou dualístico de definir as criaturas, de definir as pessoas como ou sendo boas ou sendo más, sem meio termos. E o mesmo vem ocorrendo historicamente com Napoleão, que para muitos estudiosos, embora a história não faça juízos de moral, vem apresentando como herói e outros vem apresentando como vilão. E é uma figura de extraordinária importância para a história contemporânea. Poucos sabem, mas aqui no Ocidente ela é a segunda pessoa sobre a qual mais se escreveu. A primeira, evidentemente, é Jesus. Jesus é a pessoa sobre a qual, aqui no Ocidente, mais existem trabalhos a respeito. Napoleão Bonaparte é a segunda. Para dimensionarmos a importância dessa figura histórica. Embora sendo uma figura muito controvertida pelas suas ações, por ter aplicado a sua grande genialidade ao serviço da guerra, é alguém que, sem dúvida nenhuma, fez história, deixou seu nome marcado na história e teve atitudes que são dotadas de muita ambiguidade. Não obstante, o seu pensamento sempre esteve voltado para Deus. Nunca tergiversou em sua crença em relação à divindade. Quando ainda era um soldado que já havia escalonado as diferentes patentes do exército francês e se encontrava numa missão no Egito, missão de suma importância, onde o exército francês surrupiou, saqueou muitas relíquias egípcias, entre elas uma pedra chamada Pedra de Roseta, na qual havia traçado a mesma mensagem em três línguas diferentes, a escrita hieroglífica, que até então o significado era desconhecido para o mundo ocidental, a escrita demótica, que era uma escrita egípcia que simplificava a hieroglífica, e a escrita copta, que era a língua falada durante muito tempo no mundo antigo, inclusive durante o tempo em que Jesus viveu na Terra. E essa pedra, mais tarde, possibilitou ao intelectual, filólogo e poliglota francês chamado Champollion decifrar os hieróglifos, escrita até então de significado impenetrável. Então, esta missão no Egito foi de suma importância, não obstante o Egito tenha perdido muitas das suas relíquias que foram parar no Museu do Louvre e em outros museus franceses. Mas Napoleão havia se cercado de muitos sábios nessa missão. Célebres professores, pesquisadores, a inteligência da França fora com ele para o Egito, nesta missão de conquista, mas também de pesquisa. E a maioria dos intelectuais que o acompanhavam estavam presos à perspectiva materialista da vida. Só existe a matéria, mais nada. O ser humano nada mais é do que uma excrescência cerebral. Parando o funcionamento do cérebro, parando o funcionamento da maquinaria corporal, acabou a vida, acabou tudo.
era uma perspectiva herdada em parte do Iluminismo, em parte da Revolução Francesa, cujo impacto ainda era muito vigoroso no pensamento e na ordem política e econômica da França. E a intelectualidade francesa foi absorvida pelo pensamento materialista, divorciando-se completamente da Igreja e também de qualquer ideia ligada à espiritualidade, ao espírito, a Deus. Mas Napoleão Bonaparte seguia firme em sua concepção da divindade, alimentando dentro de si a crença em Deus. E durante uma noite lá no Egito, passeava com alguns professores que o acompanhavam, todos materialistas, e admiravam, à luz das estrelas e da lua, os templos magnificentes construídos na antiguidade egípcia, as pirâmides de Giza, bem como alguns templos construídos nas cercanias. E divagavam sobre a forma como os antigos haviam feito numa era em que não se dispunha de muito conhecimento de engenharia, de arquitetura, levantado todas aquelas obras monumentais. E Napoleão Bonaparte, direcionando a sua visão das pirâmides, dos templos, para o céu, notando as estrelas, notando a lua, perguntou aos seus professores. De fato, nós sabemos que foram os antigos que edificaram esses templos, que edificaram essas pirâmides. Mas, e as estrelas? E a lua? Quem foi que as fez? Reza a tradição que os sábios professores silenciaram, sem conseguir explicar a origem das estrelas, sem conseguir explicar a origem da lua. De certa forma, neste questionamento de Napoleão Bonaparte, que foram enviados dos céus à terra para preparar caminho a fim de que mais adiante viesse o Consolador prometido corporificar-se na terra, justamente na França, mais particularmente em Paris, onde outro missionário desempenharia missão de somenos importância como codificador da nova doutrina que haveria de vir para solucionar os antigos mistérios da vida e da morte, o problema do ser, do destino e da dor. E, segundo o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Contos de Apólogos do Irmão X, numa crônica muito interessante intitulada Napoleão e Kardec, o espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, escreve que Napoleão Bonaparte era a reencarnação de uma importante figura da antiga Roma, onde havia desencadeado e desempenhado uma importante ação política, sendo provavelmente a reencarnação de Júlio César. E que trazia a missão, na condição de Napoleão Bonaparte, nessa nova existência planetária, de preparar política e socialmente o cenário para que pudesse as vozes do céu, os espíritos, manifestarem-se de uma forma mais larga, de uma forma mais fácil, de uma forma mais difundida em toda a França. O espírito Humberto de Campos, analisando o desempenho da missão de Napoleão Bonaparte, afirma que ele faliu na sua missão. Porque não se contentara em dar estabilidade econômica e política para a França, desejara mais. Caindo no antigo sonho do imperialismo romano,
de construir um vasto e poderoso império que abarcasse toda a Europa, como fizera na antiguidade o Império Romano. Para ver como, de encarnação em encarnação, mesmo mudando os cenários, os padrões que vigoram na personalidade tendem a se manifestar por estarem nela cristalizados. E assim acontece conosco, de encarnação em encarnação, há padrões do nosso comportamento, do nosso pensamento, dos nossos anseios, dos nossos desejos, que tendem a se manifestar de novo e contra os quais muitas vezes nós não conseguimos lidar muito bem. Então, segundo Humberto de Campos, Napoleão Bonaparte não teria sido muito bem sucedido na sua missão histórica por ter se deslumbrado com a possibilidade imperialista de uma França que abarcasse toda a Europa continental. Sonho que não se concretizou quando fora derrotado pelo exército russo e, frente às outras ordens políticas que passaram a reagir ao predomínio francês e conseguiram então se impor e pôr fim ao Império Napoleônico. Mas a figura de Napoleão segue impressionando e cativando os estudiosos e todos aqueles que se interessam pelos temas da guerra, sobretudo da arte da guerra, da estratégia. Mas aquela pergunta feita por Napoleão, mais tarde, de certa forma, foi repetida quando um sábio matemático chamado Laplace, que havia escrito no início do século XIX um famoso livro intitulado A Mecânica Celeste, e havia presenteado Napoleão Bonaparte com um exemplar, com uma cópia do mesmo, após Napoleão Bonaparte ter examinado, perguntou a Laplace por que ele havia escrito uma obra que tratava das coisas celestes, das coisas do céu, sem ter feito em nenhuma das páginas do livro referência a Deus. Laplace teria lhe respondido, também preso ao forte materialismo da época, que não necessitava de semelhante hipótese. E mesmo nessa condição, Napoleão Bonaparte mantinha firme convicção em Deus e em sua intervenção na vida das pessoas. Mesmo ensandecido pelo desejo de predomínio político, Napoleão acreditava que Deus agia através de si, na sua vida, nas suas ações. E estas duas questões formuladas por Napoleão Bonaparte talvez são precursoras de uma pergunta que Allan Kardec, quando codificava a doutrina espírita, formulou às entidades que o auxiliaram neste trabalho luminoso e fantástico de codificar o Espiritismo, que é a questão número 4 do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec pergunta aos imortais: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então os Espíritos foram muito felizes ao responder a esta indagação, porque eles se prendem à ciência e se prendem a uma postura filosófica, servindo-se de um axioma, de uma afirmação que era muito comum nos meios científicos da época: não existe efeito sem causa. Para tudo que existe, deve haver uma causa, deve haver uma razão, deve existir um porquê. Se para uma causa, para um efeito, este
manifesta efeitos inteligentes, a causa que os produziu necessariamente deve ser uma causa inteligente. E essa linha reflexiva permeia o pensamento de Kardec, permeia também todo o diálogo que Allan Kardec mantém com o mundo invisível. E esta questão, ela faz com que o homem procure em tudo que não é sua causa, em tudo que não é obra sua, um bom exemplo de que algo maior do que ele deve ter feito. E esse algo maior, as religiões, as filosofias espiritualistas chamaram de Deus. O espírito Meimei, que é um espírito muito doce, muito nobre, através de Francisco Cândido Xavier, conta um apólogo, uma pequena história que complementa esta questão. Segundo Meimei, havia um caravaneiro que percorria os caminhos ermos do Saara, levando uma grande comitiva consigo, transportando pedrarias, produtos, especiarias, que eram muito valiosas. Mas ele, embora fosse muito rico, era também muito orgulhoso e estava brigado com Deus. Não acreditava em Deus, não dialogava com Deus, não conversava com Deus. E estava lhe incomodando muito, desde de um determinado tempo, um dos seus servidores, um dos caravaneiros que o acompanhavam, que era analfabeto, era pobre, era miserável, era inculto, mas era dotado de uma fé ardente. E, segundo a maneira maometana, rezava, voltado na direção de Meca, às vezes que esta religião prescreve que se tem que rezar. Não estamos equivocados, são 5. E ele convictamente se colocava de joelho na terra, encostava a sua cabeça no solo e orava com muito ardor, com muita fé, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela sua existência, agradecendo a Deus pela sua saúde, agradecendo a Deus pela sua intervenção na sua vida. E essa atitude que se repetia desde sempre, desde que o rico caravaneiro o aceitara em sua comitiva, o estava incomodando muito. Certa noite, após o humilde servo realizar as suas orações a Deus, o rico caravaneiro chamou-o na sua tenda e lhe perguntou: como tu, um ente miserável, analfabeto, pode ter tanta certeza que Deus existe? E o humilde servo voltou sua cabeça para o chão da tenda, que estava coberto por um rico tapete, e meditou alguns instantes e respondeu: eu acredito em Deus, na sua existência e na sua presença em minha vida, pelos sinais que Ele me dá. E aí, o rico caravaneiro se surpreendeu com a sabedoria do seu servo e lhe questionou: mas que sinais são esses que Deus lhe dá da sua existência e da sua intervenção em sua vida? Ao que o servo lhe ripostou: quando o Senhor recebe uma carta de alguém que não está presente, de alguém que está longe, como o Senhor sabe de quem é esta carta? Ao que o caravaneiro respondeu:
pela letra e pela assinatura. E o servo disse: muito bem, quando o senhor compra uma joia de subido valor, como sabes a procedência da mesma? Ao que o caravaneiro pensou e respondeu: pela marca que o ourives que a confeccionou lhe imprimiu. E o servo ainda lhe fez um outro questionamento. Quando, durante a noite, em volta da tenda, surge algum animal, como pela manhã o senhor sabe se foi um carneiro, se foi um camelo, se foi um cavalo? Ao que o caravaneiro respondeu: mas evidente, pelos rastros. Então, o humilde servo, como que tendo chegado aonde ele queria, convida o nobre e rico senhor que lhe acompanhe ao exterior da tenda e convida a admirar o zimbório estrelado e lhe pergunta: lá em cima as estrelas, a lua, quem os fez? Não são os sinais do Criador? Segundo Menem, naquele mesmo momento, o rico caravaneiro pôs-se de joelho no chão, à maneira maometana, e passou também a orar com muito ardor, com muita fé, com muita verdade. Então, esta pequena história contada por Meimei através da psicografia de Chico Xavier nos convida a refletir sobre os sinais da existência de Deus na natureza, no universo, mas convida também a que reflitamos sobre os sinais da presença de Deus na nossa vida. Porque nós temos muitas vezes, conforme esse rico e orgulhoso caravaneiro, estado divorciados da divindade, estado apartados da divindade, estarmos afastados de Deus. E nós precisamos refletir sempre cada vez mais sobre a existência de Deus e, o mais importante, sobre a sua presença em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade. Quando começou a Segunda Guerra Mundial e Adolf Hitler, sobre a influência das trevas que o circundavam, pois que ele participava de sessões mediúnicas e também de sessões de magia, onde ele mantinha estreita ligação com as regiões sombrias do planeta e que tiveram uma atuação muito grande ao seu lado durante os horrores da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, principal palco do conflito, estava dividida na época, como ocorre até a atualidade, entre católicos e luteranos. E tantos uns quanto outros tomaram em grande medida o mesmo partido de Hitler, pois que este estava beneficiando economicamente a Alemanha em prol da exploração e do morticínio das regiões circunvizinhas, sobretudo o leste europeu, a Polônia e todos os países entre a Polônia e a Rússia. E muitos destes, inclusive clérigos, padres e pastores, defenderam Hitler e defenderam as suas ações. E quando veio à tona, após o fim da guerra, no último ano da guerra, em 1938, desde 1937 a 1938,
1939, quando a guerra termina em 1939, e vem à tona os campos de concentração, onde mais de 6 milhões de judeus foram cruelmente queimados, foram mortos, muitos se perguntaram: onde estava Deus, que consentiu que tamanha crueldade, que tamanha maldade fosse feita? Como que tentando responsabilizar a divindade, tentando responsabilizar Deus pela ignorância, pela crueldade, pela maldade humana. Mas muitas pessoas se fizeram esta pergunta, revoltadas com a fé que adotavam, ao ver muitos dos seus líderes terem sido concordantes com estas práticas. Mas Deus não deixava de estar presente. E muitas pessoas, dotadas de uma envergadura moral, como um Oskar Schindler, que auxiliou centenas de judeus a fugirem dos campos de concentração nazista, correndo risco de vida se fosse descoberto, e tantos outros, como se soube depois, que não pactuavam com aquela prática tronesca, bárbara, desumana, demonstravam dentro de si a presença de Deus e a preocupação com o seu semelhante. Tinham Deus no seu coração e não queriam ver acontecer o que os seus olhos estavam assistindo e que os confrangia sobremaneira. Então Deus estava presente. Allan Kardec, preocupado com a questão da interferência de Deus na vida das pessoas, porque os espíritos, ao definirem Deus para Kardec, o definem na questão número 1 do Livro dos Espíritos como sendo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, de onde dimanam, por força da criação divina, todas as demais inteligências. É da onde cada um de nós partimos, da inteligência divina. Mas, preocupado com essa definição ampla da divindade, Allan Kardec, na questão 963 do Livro dos Espíritos, pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos, para que com cada indivíduo tenha, em particular, aos seus olhos, alguma importância, alguma relevância? Ao que os espíritos prontamente responderam: Deus se ocupa com cada um dos seres que criou, por mais pequenino que seja. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então, esta questão, respondida pelos espíritos, também traz consigo uma resposta que nos auxilia a compreender, através dessa revelação que os espíritos fazem, que Deus, ao mesmo tempo que se ocupa com a ordem cósmica, com a ordem universal, através das suas leis regulando o nascimento e a morte das galáxias, dos conglomerados galácticos, também se preocupa com cada uma das suas criaturas, por mais ínfimas que sejam, inclusive conosco, seus filhos, inteligências pensantes, feitos à imagem da inteligência divina. Então Deus ocupa-se conosco. Deus preocupa-se conosco. Deus interfere na nossa vida.
através de 1000 formas que, por serem tão naturais, nos passam desapercebidas. Nós não identificamos a presença de Deus no ar que respiramos, mas sem Ele não sobreviveríamos. Nós não identificamos a presença de Deus nas relações que nos aproximam e nos afastam, mas sem Deus, certamente, não conheceríamos o amor que nos une àqueles seres que estão mais próximos de nós. Muitas vezes Deus está presente num telefonema que nós recebemos, numa carta, num e-mail, num livro que nós abrimos e lemos, conforme este que foi aberto ao acaso e nos presenteou com uma mensagem tão bela e tão profunda. Muitas vezes Deus está presente num diálogo que nós não valorizamos muitas vezes. Deus está presente na relação conjugal, na relação do pai com o filho, do filho com a mãe e vice-versa. Deus está presente em todas as relações que nós mantemos. Deus está presente em cada ato da nossa vida. Deus está presente em cada pensamento nosso. Só nós, infelizmente, não nos damos conta disso. O apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, afirmou: em Deus vivemos, em Deus nos movemos. Não obstante a interpretação panteística que possa ser dada a esta afirmação, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo estava divinamente inspirado quando escreveu esta sentença. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos. O espírito André Luiz, quando a partir da década de 40 passou a psicografar através do médium Chico Xavier e nos brindou com a sua famosa coleção, em 2 livros em particular, Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade, defende que nós produzimos os nossos pensamentos sobre os pensamentos de Deus. De modo que não há nenhum pensamento nosso, antes mesmo de ser produzido, que não seja do conhecimento da divindade. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos, afirmava quase 2000 anos antes o apóstolo Paulo. Os nossos pensamentos se formulam sobre os pensamentos divinos, afirma André Luiz através de Chico Xavier. Emmanuel, através do mesmo médium, define o universo como sendo o pensamento materializado de Deus, onde nos inserimos, desenvolvendo o nosso circuito pessoal de lutas, de conquistas, de quedas e de ascensões, de fracassos, mas também de vitórias, de ações nobres que fazemos e outras nem tanto. Então, sobre o pensamento de Deus, o nosso pensamento vai se desenvolvendo, ganhando independência e autonomia, para mais adiante, no futuro, muito distante, podermos contribuir diretamente com Deus, como os espíritos muito elevados o fazem, aqueles que nós chamamos de anjo, atuando diretamente ao lado de Deus na manutenção da ordem cósmica, na manutenção das galáxias, dos sistemas planetários e dos planetas, conforme Jesus o faz. Jesus, este espírito magnânimo, está diretamente ligado a Deus. Sempre esteve para a nossa percepção, porque desde a sua encarnação na Terra já o afirmava.
Eu e o Pai somos um. Numa alusão direta à sua ligação íntima e profunda com Deus, que nós devemos buscar em nossa vida, em nosso cotidiano, porque nós estamos em Deus e Deus está também em nós. E nós precisamos descobrir a divindade em nosso mundo íntimo e os sinais que patenteiam a sua presença, não só naqueles inequívocos, onde que nós vemos quase que visivelmente a mão de Deus nos socorrendo de algum perigo, intervindo de uma forma direta para que algo pior não nos aconteça, nos salvando de alguma procedência negativa, de algum acontecimento infeliz, como muitas vezes nos ocorre ao longo da nossa trajetória existencial. Mas que consigamos identificar também a sua presença em todos os momentos. E que a nossa oração seja esse portal através do qual consigamos fazer essa comunhão superior com Ele, tomando conhecimento e nos conectando com a sua presença, que não está tão somente aqui, que não está tão somente na igreja, que não está tão somente num templo budista ou shintoísta, que não está tão somente num centro de umbanda ou de quimbanda, mas que está em toda parte, mas principalmente dentro de cada um de nós. E isso nós seguimos ignorando. O apóstolo João, nas suas epístolas, que são 3 e são bem curtas, e são poucas pessoas que as leem, e que apresentam altos conceitos morais e grandes ensinamentos espirituais que nós precisamos assimilar, porque João conviveu de perto com Jesus, absorveu-lhe o pensamento, o ideário, as doutrinas, as lições de vida, e consegue decodificá-los com muita singeleza nas suas epístolas. E numa das 3, não lembramos qual delas, em que ele fala da necessidade do amor, define Deus como sendo amor, define a necessidade que o ser humano tem de amar, amando primeiramente a si, para que, através do alto amor, consiga amar o próximo, e, através do amor do próximo, consiga amar a Deus, coisa que nós não fazemos. Nós dizemos amar a Deus, mas não amamos o próximo. Muitas vezes não amamos aquele que está mais próximo de nós, nos limites do nosso lar, onde temos dificuldade para conviver com os desafetos que a lei divina situa em nosso entorno, para que nós aprendamos a aceitar, a compreender, a tolerar, para finalmente amar. E nós dizemos amar a Deus, mas somos maledicentes. E somos muitas vezes antipáticos com várias pessoas, dizendo, aquela pessoa não me desce, aquela não é uma boa pessoa, fazendo um prejuízo da mesma, muitas vezes sem conhecê-la perfeitamente. Mas dizemos amar Deus. Dizemos amar Deus e fazemos fofoca. Dizemos amar Deus e cometemos pequenos delitos em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Dizemos amar Deus, mas não vivemos como se o amássemos. Porque, numa análise psicológica profunda, nós não o amamos. Nós projetamos para Deus um amor aparente, um amor falso, um amor ilusório, um amor que nós não temos pelo nosso semelhante, porque ainda não temos por nós mesmos. E o apóstolo João tinha razão, porque se nós não conseguimos amar a nós mesmos,
jamais conseguiremos amar aqueles que nos cercam, aqueles que sequer conhecemos, muito menos a Deus. E ali, nessas epístolas, o apóstolo João escreve que Deus se comunica com os seres humanos através dos próprios seres humanos. Isto é notável. Demonstra também a inspiração que ele era dotado ao escrever, ao redigir essas epístolas. Porque, sem dúvida nenhuma, cada um de nós é muitas vezes auxiliado pelos amigos espirituais que nos cercam, pelos canais da intuição, através dos diálogos que mantemos, não só dentro do centro espírita, mas fora dele, através de as pessoas mais diversas, às vezes até desconhecidas para nós, que nos falam uma palavra que nós precisávamos ouvir, que nos fazem ver alguma nuance sobre um fato da nossa vida que não percebíamos, que não identificávamos, ou que fazem com que vejamos a mesma coisa sobre outro ângulo que a nossa visão até então não havia alcançado, que nos dá uma sugestão, que nos dá uma inspiração. Temos vivenciado dias difíceis e dias mais difíceis virão, porque são aqueles em que os elevados espíritos vaticinam tempos de significativas transformações, que não virão sem abalos físicos e abalos morais, como os espíritos desde os tempos da codificação estão anunciando. Recentemente presenciamos através dos jornais a catástrofe natural no Rio de Janeiro e em outras partes do nosso país. Mas presenciamos também a presença de Deus. Ao verificar que muitas pessoas, mesmo ao terem perdido tudo, não perderam o seu coração. Transformadas em completa generosidade, estendendo-se umas às outras as mãos para se entreajudarem. Da mesma forma, a enorme corrente de solidariedade que se formou em todo o país, fazendo com que donativos fossem direcionados para o local da tragédia, numa tentativa de minimizar os efeitos truanescos da tragédia. Mas Deus está presente. E Deus também está presente em nossa vida. E nós precisamos encontrá-lo. Precisamos estar preparados para os momentos felizes que todos vivenciamos, mas também para os momentos difíceis que todos já enfrentamos e enfrentaremos outros mais, para não perdermos o nosso norte, para não perdermos a mira em Deus, porque certamente com Ele nós jamais estaremos sozinhos e jamais estaremos desamparados. E existe ao nosso derredor exemplos à mão cheia que o testificam. Cada um de nós, se fizer um retrospecto e uma análise da sua existência, em mais de um momento, vai encontrar, sem sombra de dúvida, a presença direta, quase que material, da divindade, intervindo a nosso favor, para o nosso bem, para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a libertação do sofrimento e da dor, para a nossa compreensão das coisas espirituais, para o nosso entendimento maior das leis da vida. Gostaríamos de encerrar a nossa fala com uma mensagem do livro Filho de Deus, do médium Divaldo Pereira Franco, e que tem como autor espiritual a sua mentora, que é Joana de Ângeles.
A mensagem titula-se Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador das suas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faça imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque, de alguma forma, estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus, na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que, em ti refletido, todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Com esta mensagem, finalizamos a nossa fala, reforçando o convite para despertarmos para esta verdade inquestionável, que Deus se encontra tanto fora de nós, na sua criação, quanto dentro de nós. E nós temos, através dos nossos pensamentos, através das vias da intuição, o caminho direto para estarmos intimamente ligados com Ele. Se assim o conseguirmos, tudo fluirá melhor para nós. Tudo transcorrerá melhor para nós. Mesmo que o mundo esteja desabando, o nosso mundo interior estará firme, estará em paz, porque estará com Deus. Que Deus, através de Jesus, possa abençoar-nos, doando a sua paz para cada um de nós.